Boa noite. Projetar a cotação do dólar em tempo de incertezas. Quanto vai estar valendo o dólar em março de 2013? Faça sua aposta. É um desafio, né? Para economistas, analistas e principalmente para empresários que trabalham com o mercado internacional e precisam dessas projeções. Difícil por quê? Porque as cotações da moeda americana são estabelecidas em função de uma série de variáveis que dependem não apenas da lei da oferta e da procura, ou seja, não depende apenas da oferta de moeda, ou seja, a entrada de dinheiro estrangeiro no país. Depende principalmente de decisões de governo. Neste ano de 2012, a entrada de dólares no Brasil está sendo severamente controlada pelo governo, que recentemente admitiu, inclusive, que não vai deixar o dólar cair abaixo de R$2. Isso é bom para a nossa economia? E para todos nós, brasileiros? Tema do Fala Sério, que recebe Ricardo Amorim, economista da Rican Consultoria. Ricardo, boa noite. Boa noite, Salete, tudo bem? Tudo, tenho acompanhado os seus artigos. Você está preocupado, né, Ricardo, com a economia brasileira? Eu acho que tem, na realidade tem várias razões de preocupação. Algumas têm a ver com o Brasil e outras têm a ver com o mundo. Começando pelas que têm a ver com o mundo, eu gostaria de acreditar que a crise europeia está resolvida, mas não acredito. Acho que as chances de piora ainda são bem significativas, acho que ainda há vários riscos. Em segundo lugar, a economia americana corre um risco sério de entrar em recessão no ano que vem se não desarmarem o que eles chamam de abismo fiscal, que é uma elevação de impostos de 660 bilhões de dólares e uma redução de gastos públicos. Essas duas coisas iam tirar dinheiro do bolso do consumidor, menos consumo, recessão garantida. Porque esse é o programa, não é o programa do Obama? Não, o problema é o seguinte, isso aí foi um acordo que foi feito quando se elevou o teto da dívida americana. Okay. O acordo era, a gente eleva o teto, mas precisa fazer um ajuste para esse buracão fiscal que nós temos. O ajuste era esse. O problema é que a economia não se recuperou como eles imaginavam. Então, se agora ainda tirarem mais estímulo, ela vai para baixo. Por que não mudariam isso? Porque não há um acordo entre republicanos e democratas. E, muito provavelmente, ganhe quem ganhar a eleição presidencial, o que a gente tem é um partido controlando o Senado, o outro controlando a Câmara, e fica nessa situação. Então, esse é um risco. Além disso, a gente tem a economia chinesa, que parece estar dando os primeiros sinais de recuperação, mas ainda ninguém tem muita certeza. Então, tudo isso pode atrapalhar um pouco o Brasil. E aí tem a nossa parte que nós mesmos atrapalhamos o Brasil. E quando eu digo nós mesmos, particularmente decisões do nosso governo. Então, o que mais me preocupa no Brasil, para ser muito franco, é a inflação, a curto prazo, pelo menos. Porque o que segurava a inflação no Brasil ao longo dos últimos anos? Era o tripé que tinha baseado em três coisas. O primeiro era o câmbio flutuante. Então, quando a economia mundial ficava forte e a procura pelos produtos brasileiros aumentava, as nossas exportações aumentavam, a entrada de dólar aumentava, normalmente o preço das matérias-primas subia. Só que nessa mesma hora, o que acontecia? O dólar passava a se desvalorizar, o real ficava mais forte e o preço dos alimentos e das outras matérias-primas no Brasil não subia tanto. Agora que o governo praticamente fixou a taxa de câmbio, isso já não funciona. Segundo aspecto era o superávit das contas públicas, o chamado superávit primário. Esse ano tudo indica que vai ser mais ou menos, um pouco mais da metade do que vinha sendo. E vamos explicar, o superávit primário é a economia que o governo faz para o pagamento de juro da sua dívida. Isso é controle de contas públicas, ok? Temos esse compromisso de superávit primário, não é? Que certamente não vai ser cumprido. Não vai ser cumprido pela primeira vez depois de muitos anos. Mas a parte importante disso é o seguinte, o que significa na prática? Que o governo está gastando mais dinheiro e arrecadando menos proporcionalmente. É por isso que vai faltar dinheiro para o superávit primário. Por que importa? Porque isso significa que o governo está estimulando a economia a crescer além do que ele vinha estimulando. Mais crescimento, mais pressão sobre a inflação. E, por fim, o Banco Central, que historicamente, ou pelo menos há algum tempo no Brasil, tinha liberdade de definir a política monetária, se tiver que apertar os juros, a gente aperta para segurar a inflação, mesmo que isso faça com que temporariamente a atividade econômica seja um pouco mais fraca.
tudo indica que ele não está mais tão independente assim. A taxa virou uma meta do governo reduzir a taxa de juros real, o que é uma boa meta, só que a forma de atingi-la está sendo errada. A forma de atingi-la é criar condições para isso. Uma delas deveria ser o governo poupar mais e, na prática, gastar menos. Ele está fazendo exatamente o inverso. Em resumo, a nossa inflação baixa estava apoiada num tripé e a gente cerrou as 3 pernas do tripé. Então, eu estou preocupado que se a economia estiver mais forte, a aceleração da inflação, eu diria, é quase uma certeza. Ricardo, é interessante quando você fala do gasto público, porque o que nós acompanhamos é exatamente a dificuldade no gasto público. Você pega o orçamento, não é? As previsões orçamentárias, e você percebe que elas não estão sendo cumpridas. E, ao mesmo tempo, nós estamos percebendo um excesso de gasto público. Quer dizer, aquele dinheiro que estava reservado a investimento, por exemplo, não acontece. Os investimentos no Brasil estão caindo. Que gasto público é esse? Eu às vezes chamo o gasto público brasileiro de desperdício público. Porque se você tem um gasto que não gera serviços, que não gera, por exemplo, uma infraestrutura de melhor qualidade, uma educação, uma saúde de melhor qualidade, o que significa é um dinheiro que está, na prática, sendo jogado fora. Só que a contrapartida do gasto público é impostos mais elevados, porque de onde sai o dinheiro para que esse gasto possa ocorrer dos impostos que todos nós pagamos. Estão no limite, hein? E que explicam por que o preço de quase tudo no Brasil é mais alto do que fora. A gente paga mais imposto, isso vai parar no preço e, por consequência, os preços ficam mais elevados, menos gente pode consumir, pode comprar. Segundo aspecto de gasto... uma montanha de dinheiro. Pois é, o segundo aspecto do gasto público muito grande é que falta dinheiro para o investimento público, infraestrutura, por exemplo. O terceiro aspecto é que, como o governo gasta demais, ele gasta, inclusive, mais do que ele arrecada, apesar de arrecadar muito. Na realidade, o Brasil, entre 156 países emergentes, só tem 3 que têm uma arrecadação de impostos maior do que a brasileira, e por uma razão muito simples. Esses 3 países são países que têm um perfil demográfico muito mais velho que o brasileiro, tem uma porcentagem da população aposentada muito maior do que no Brasil e, portanto, gastam mais com previdência. Se você ajustar para isso, o Brasil é o país emergente que mais cobra impostos. Ainda assim, falta dinheiro para o governo. Ele tem que tomar dinheiro emprestado no mercado, isso pressiona a taxa de juros, que acaba ficando mais alta. A taxa de juros mais alta atrai capital de fora. O real fica apreciado, atrapalha nossas exportações. Ou seja, a origem do nosso desequilíbrio, dos nossos problemas, é o governo gastão. Só que ele não está ficando menos gastão, pelo contrário, ele tem ficado mais gastão. Pelo contrário. Você se confessou aí particularmente preocupado com inflação. E nós sabemos que estamos sendo bastante ajudados pelas importações, principalmente no início do ano, onde o dólar estava com cotação mais baixa, e nós tivemos boa parte do suprimento básico garantido pelas importações. Isso, de repente, deixa de existir, porque um dólar a 2, a coisa fica mais complicadinha. Que análise você faz do perfil das nossas importações? Bom, em primeiro lugar, o Brasil importa e exporta muito pouco. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. O que isso quer dizer? Se você for pegar o percentual da economia brasileira em importação e exportação, é um dos mais baixos do planeta. Isso significa que a gente é muito fechado e muito protecionista. E ao ser muito protecionista, uma das coisas que acaba acontecendo é que você tem medidas retaliatórias do outro lado. Então também o pessoal se protege com relação a gente especificamente. Segundo aspecto disso é que importação ajuda a trazer junto com os produtos, particularmente quando a gente está falando de bem de capital, máquinas, equipamentos, mas vale para tudo, traz tecnologia junto. Então, importarmos pouco é um grande problema, inclusive para quem exporta, porque as nossas empresas que mais exportam, boa parte delas, elas importam componentes e exportam outros produtos. Então, não é uma política que funcione bem. E isso explica uma outra coisa. A opção do governo de deixar o dólar num patamar mais elevado é uma escolha muito simples. Ele está privilegiando nossos exportadores e setores que sofrem mais com a competição externa às custas dos consumidores. O resultado é exatamente esse. Se o produto que eu vou importar vai ficar mais caro, vai chegar mais caro no Brasil porque o dólar está mais alto,
significa que a empresa que compete com esse mesmo produto vai poder cobrar mais caro aqui no Brasil. Ótimo para essa empresa, péssimo para quem compra o produto. Impacto inflacionário. Exatamente. Também. Quando nós tentamos estabelecer aí alguns parâmetros, nas projeções, nos planejamentos que são absolutamente necessários a uma vida financeira bem-sucedida, você tem que se planejar no gasto, você tem que se planejar na receita. O dólar é um componente importante, até para nós, cidadãos dos mais simples, não é? Quando fazemos uma viagenzinha para fora, puxa, mas será que eu me planejo para uma viagem ao exterior? Será que o dólar vai me permitir? Como é que nós podemos ter e fazer essa projeção e esse planejamento agora no ano de 2013? O dólar fica mesmo a R$ 2,00 e ponto final? Rapidinho, eu volto depois do intervalo.